Então feche os olhos e imagine uma cela fria, de pedras antigas, onde uma jovem mulher ajoelha-se no escuro. Nenhuma multidão a escuta, nenhum holofote a procura, apenas o som do próprio coração e o sussurro da eternidade. É ali, longe do mundo, entre as paredes de clausura, que Deus escreve uma das histórias mais sublimes da santidade cristã. Santa Teresinha do Menino Jesus não fez sermões, não construiu igrejas, não viajou em missão. Ela viveu escondida, mas cada gesto seu incendiava o céu. E o mundo, sem saber, começava a ser transformado. Era uma cela como qualquer outra no Carmelo de Lisieux. 4 paredes, um crucifixo, uma cama simples, uma lâmpada de óleo que tremia com o vento. Mas ali o invisível se tornava visível. Teresinha transformava a rotina mais banal em altar. Lavar a roupa com amor, sorrir ao ser contrariada, aceitar o desprezo em silêncio. Quero ser santa, ela dizia, mas não como os grandes mártires, e sim como as pequenas flores do campo que ninguém vê, mas que Deus colhe com ternura. E se a santidade nunca tiver feito barulho? Na cela silenciosa, o tempo deixava de ser cronológico. Cada instante era eternidade, cada ato pequeno, um eco da paixão. Teresinha não queria reconhecimento, queria só amar. Amava quando era esquecida, amava quando sentia dor, amava quando Deus parecia longe. Sua cela, escondida do mundo, tornou-se trono do amor divino, como o tabernáculo, fechado aos olhos, mas cheio da presença real. O que importa, ela escreveria, é lançar flores aos pés de Jesus, ainda que elas caiam no escuro. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esta pequena história já tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe com quem busca santidade no silêncio. Havia algo de profundamente vulnerável nos olhos de Teresinha, ainda menina. Aos 4 anos ela perdeu a mãe, Zélie, e o mundo inteiro pareceu desabar. O luto entrou cedo em sua alma, e aquela criança sensível começou a carregar uma dor sem nome. Chorava escondido, tinha crises de escrúpulo, sentia-se perdida em meio ao amor que restava. Mas ali, no fundo de sua fragilidade, Deus preparava um jardim secreto. A flor ainda não desabrochara, mas já era regada por lágrimas. A lágrima que ninguém viu era a mais santa. A infância de Teresinha foi marcada por extremos, uma sede imensa de amor e um medo constante de perdê-lo. Mas era também uma alma aberta ao céu. Via anjos onde outros viam sombras. Imaginava o paraíso com a mesma naturalidade com que caminhava pelos jardins de Lisieux. Sua sensibilidade, que parecia fraqueza, era, na verdade, a abertura perfeita para a graça. Aos 9 anos, já desejava ser carmelita. Aos 14, suplicava ao Papa permissão para entrar no convento. E quando lhe diziam que era cedo demais, respondia com uma força que vinha do alto: Deus me chama, quem pode impedi-lo? Mas antes do Carmelo veio a noite de Natal, uma conversão misteriosa. Naquele 25 de dezembro, Teresinha, ainda criança, decidiu abandonar o orgulho ferido, os choros excessivos, os caprichos emocionais. Algo invisível desceu sobre ela. A menina ferida transformou-se numa jovem decidida. Foi o começo do caminho da infância espiritual. Não a imaturidade, mas a confiança radical. Como uma criança que salta nos braços do pai sem medo de cair. A santidade não começava com grandes feitos, mas com um sim silencioso. Com 12.000 pétalas de silêncio, ela atravessou os portões do Carmelo. Tinha apenas 15 anos e um coração decidido a desaparecer. A entrada de Teresinha no convento foi um escândalo sagrado. Para muitos, era jovem demais, frágil demais, sonhadora demais. Mas não para o Espírito Santo.
O mundo via uma adolescente, o céu via uma esposa, e naquele altar escondido do Carmelo, Teresinha selava uma aliança radical. Tudo por amor. Renunciava à família, ao futuro, à própria vontade. Nada me resta, senão amar. Dizia, com os olhos no crucifixo e os pés descalços no chão frio da clausura. Os dias no Carmelo não tinham brilho exterior. Era uma vida de tarefas repetidas, penitências discretas, obediência rigorosa. Mas ali estava o segredo. Teresinha via cada gesto como uma oportunidade de oferecer amor. Quando lavava roupa, sorria. Quando era injustiçada, calava. Quando sentia repulsa, oferecia. Sua espiritualidade não buscava feitos extraordinários, mas a extraordinária intensidade com que vivia o ordinário. A cada ato pequeno, ela entregava tudo. Não buscava consolo, buscava a cruz. Não esperava recompensas, queria só agradar ao coração de Jesus. No Carmelo, Teresinha aprendeu que a santidade verdadeira não precisa ser vista. A cela era seu púlpito, o silêncio, sua pregação, o véu, sua coroa. E foi nesse escondimento total que sua alma começou a irradiar uma luz impossível de apagar. Um dia, ela escreveu: "No coração da igreja serei o amor." Não queria títulos, milagres ou altares. Queria consumir-se por amor. E ali, no claustro fechado, começou a mais profunda revolução espiritual do século XX, feita não por atos grandiosos, mas por fidelidade até o fim. Às vezes, as noites eram tão escuras que nem as orações faziam eco. Teresinha, que antes sentia a presença doce de Deus, mergulhou num silêncio espiritual que durou anos. Era a aridez dos santos, a ausência sentida como ferida, o combate interior mais feroz que qualquer dor do corpo. Ela escrevia: "Jesus dorme e eu estou sozinha na barca." Mas nunca desistia. Continuava rezando, oferecendo, obedecendo. Sabia que fé não é sentir, é permanecer. E ali, no escuro, sua alma crescia como raiz no subsolo da cruz. As provações vinham não só da alma, mas também da comunidade. Teresinha era às vezes incompreendida, criticada, tratada com frieza. Mas sua resposta era sempre o amor. Quando a irmã ao lado a irritava, sorria. Quando era mal interpretada, calava. Quando sentia raiva, oferecia a Deus. Sua obediência era uma oferenda contínua. Não questionava, apenas dizia: "Sim, meu Jesus." E cada sim, mesmo sem alegria, era como uma rosa lançada no invisível. Uma rosa que só o céu via. O mundo nunca soube do combate que se travava naquela cela. E talvez nem suas irmãs de convento. Mas o céu sabia. Sabia que ali estava uma alma que oferecia tudo, mesmo sem consolo, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem força. Teresinha não era santa porque sentia Deus, mas porque nunca parou de buscá-lo, mesmo quando tudo parecia vazio. Sua via espiritual era heróica, justamente por ser tão humana. Não foi milagre, foi obediência. Foi numa noite silenciosa que a chama se acendeu, não no céu, mas no coração de uma jovem carmelita. Teresinha compreendeu, como num lampejo, que sua missão era o amor. Não o amor idealizado, mas aquele feito de gestos simples, paciência cotidiana e entrega escondida. "No coração da igreja, minha mãe, serei o amor", escreveu. Era a revelação do pequeno caminho, uma espiritualidade de confiança radical, humildade sincera e abandono total. Não era preciso escalar montanhas, bastava erguer os braços como uma criança. Ela lia os evangelhos com olhos de criança e alma de doutora. Descobria nas entrelinhas um Deus que se inclina para os pequenos. O menor dos grãos era suficiente para mover o coração de Deus. A menor flor era mais bela aos olhos do Pai do que qualquer glória humana. Teresinha unia mística e simplicidade. Tinha a lógica do céu,
não a do mundo. E com sua pequena via, derrubava séculos de espiritualidade baseada em méritos, para lembrar que a única medida de santidade é o amor. O que ela vivia, escreveu, e o que escreveu tocou o mundo. Seu História de uma Alma não era um tratado teológico, mas um testamento de ternura. Cada página era um suspiro do Espírito Santo, cada linha um convite à confiança. Ela provava que a santidade estava ao alcance de todos, não por força, mas por entrega. E assim, sem saber, revolucionou a teologia. O caminho da infância espiritual seria, décadas depois, proclamado não só como válido, mas como modelo para toda a igreja. A doença veio como vento frio num jardim de primavera. Aos 24 anos, Terezinha começou a tossir sangue. Era tuberculose, a mesma que ceifara tantos. Mas ela não recuou. Sabia que era hora de se entregar até o fim. Suportou dores intensas, febres prolongadas, sufocamentos. Nunca reclamou, nunca pediu alívio, apenas oferecia. Quero sofrer tudo, até o fim, dizia. E cada espasmo era oração. Cada agonia, um beijo ao crucificado. Ela vivia o calvário no leito. O mais impressionante não era a dor, era o amor com que sofria. Terezinha transformou o quarto doente em altar. Suas últimas semanas foram uma liturgia secreta. Oferecia suas dores pelos missionários, pelos pecadores, pela igreja. Passarei meu céu fazendo o bem na terra, prometia. Sabia que seu fim era só o começo. Os médicos não entendiam como suportava tanto. As irmãs, em silêncio, sentiam que algo santo acontecia. E o céu preparava o perfume de uma flor que ia desabrochar depois da morte. Ninguém viu multidões. Nenhuma luz sobrenatural apareceu. Nenhuma voz do céu se ouviu. Apenas uma jovem, pálida, deitada, sorrindo em meio à agonia. Um dia, no meio da dor, disse: tudo é graça. Não amaldiçoou o sofrimento, abraçou-o e, ao fazê-lo, uniu-se profundamente à paixão de Cristo. Como uma rosa que se despedaça para perfumar, Terezinha se consumia com doçura. A cruz era seu leito, o amor, sua força. A pequena flor estava caindo, mas seu perfume já tomava o céu. Era o 30 de setembro. O quarto estava escuro. As últimas palavras foram sussurradas. Oh, eu o amo. Meu Deus, eu vos amo. Terezinha fechou os olhos e o mundo jamais seria o mesmo. Não houve sinos, não houve milagre visível, mas o céu inteiro se abriu para receber aquela que viveu escondida. Morreu como viveu, em silêncio, em amor, em abandono. E nesse instante, o Carmelo de Lisieux deixou de ser apenas um convento e tornou-se o berço de uma das maiores santas da história. As irmãs, em choque, começaram a sentir o perfume, literalmente. Um odor de rosas invadiu o convento. Era como se a alma de Terezinha se manifestasse em beleza. Logo vieram relatos de curas, visões, conversões. E seu livro, História de uma Alma, começou a ser lido por milhares. A jovem que nunca saiu do convento começava a viajar o mundo. A que nunca pregou em público começava a converter multidões. Sua vida oculta tornava-se luz para as nações. Mas o segredo estava ali. Ela não fez nada para si, não buscou aplausos, não procurou títulos, apenas amou. Amou até o fim. Amou até desaparecer. E por isso mesmo Deus a exaltou. Como disse Jesus, quem se humilhar será exaltado. Terezinha, a pequena flor, tornava-se sinal profético para uma igreja cansada de heroísmos barulhentos e sedenta de amor escondido. A morte não foi fim, foi começo. O que era pequeno tornou-se imenso. Em poucos anos, Santa Terezinha do Menino Jesus foi canonizada, proclamada padroeira das missões, declarada doutora da Igreja. Sua imagem espalhou-se pelos 5 continentes.
Seu nome entrou em corações de todos os povos. Milhões foram tocados, curados, convertidos por sua intercessão. Mas nada disso teria acontecido se ela não tivesse vivido escondida. A flor que ninguém via começou a perfumar o mundo inteiro. A revolução de Teresinha não foi teológica, foi espiritual. Ela mostrou que a santidade está ao alcance de todos. Mães cansadas, trabalhadores simples, idosos esquecidos, crianças frágeis. A pequena via é universal, porque é feita de amor. E se hoje ela é chamada de doutora, não é porque explicou, mas porque viveu. Viveu com radicalidade o Evangelho. Viveu como criança nos braços do Pai. Viveu como oferenda, como flor, como chama. E até hoje, quem se aproxima de sua história sente algo diferente. Uma paz suave, uma esperança escondida, um chamado silencioso. É como se Teresinha ainda sussurrasse: confie e ame, porque no fim, o que conta não é o que fizemos, mas o quanto amamos. E o amor, quando é puro, transforma tudo, até o silêncio, até a dor, até a morte. Se essa história tocou sua alma, compartilhe e deixe nos comentários o que ela despertou em você. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e siga conosco por caminhos onde a fé oculta revela a glória eterna.